Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu sou o professor Rodrigo e hoje é dia das bruxas. E hoje é aula de reações orgânicas, adição. Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu sou o professor Rodrigo, professor de Química, e hoje nós vamos ver uma aula sobre reações orgânicas, mais especificamente sobre adição. Eu sugiro que você assista a nossa aula número 1, uma aula sobre os tópicos de reações orgânicas, onde eu te explico o conceito de nucleófilo e eletrófilo, assim como o tipo de quebra de uma ligação homolítica, que formam radicais, ou uma heterolítica, formação de carbocátion, carboânions. Isso é muito importante para que você entenda a estabilidade de um carbocátion. E agora, na aula de adição, você entenda o produto que é formado em maior proporção. Sem muito delongas, vamos à nossa aula então. Galera, quando nós falamos de reações de adição, basicamente é muito parecido lá na química inorgânica com uma reação de síntese, aonde você terá dois ou mais reagentes e um único produto formado. E a ideia de uma reação de adição, o nome já diz, é adicionar uma molécula em outra. Numa reação de adição, primeiramente você tem que entender que terá sempre uma ligação do tipo dupla, pois é aquela ligação π que será rompida para que seja inserido um novo átomo proveniente de outra molécula. Neste nosso exemplo, o A, perceba que o A ele acaba se ligando a este carbono e o B se ligando a este carbono. E isso só deu certo porque houve a cisão ou a quebra de uma ligação do tipo π. Bom, quais são os tipos de reações ou básicas de adição que nós temos? Basicamente são 4. Hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação ou hidratação. O próprio nome já diz o que está sendo inserido neste seu alceno. Por exemplo, numa reação de hidrogenação, estamos adicionando hidrogênio. Então o que nós iremos formar? Numa reação de hidrogenação, o produto formado será um alcano. Vai ser quebrada aquela ligação dupla e os hidrogênios vão entrar nos carbonos provenientes dessa cisão da ligação π. Supomos que nós pegamos ali o exemplo de cima, o eteno. Nós teríamos algo assim, ó. O que vai acontecer? Vai se ligar um hidrogênio e um hidrogênio. Irá ocorrer aquela quebra da ligação π e um hidrogênio se ligará, supomos, a este carbono e o outro hidrogênio se ligará a este outro carbono. E isso irá formar um composto do tipo saturado, irá formar um CH3, CH3. Então ocorreu a formação de um alcano. Hidrogenação de alcenos, formam-se alcanos. Halogenação é quando nós iremos adicionar algum elemento da família 7A. E aí você tem que lembrar que família 7A seria algum bromo, iodo, cloro ou flúor. Por exemplo, vamos pegar o mesmo alceno, o eteno. Para todos os exemplos eu irei usar o eteno. Neste caso, vamos usar supomos, Br2. O raciocínio é análogo. Perceba, um bromo irá se ligar a um carbono, enquanto que o segundo bromo ao outro carbono, proveniente da quebra daquela ligação do tipo π. E nós iremos formar o seguinte composto, um CH2, CH2, e em cada um desses carbonos nós teremos um bromo ligado. Então aqui ocorreu uma halogenação. Hidrohalogenação é quando ocorre a adição de um HCl, de um HBr, de um HI, tudo bem? E assim sucessivamente. Para um composto simples, como o eteno, irá ter apenas um único produto formado. Pois, vamos supor que eu estou reagindo esse eteno com HCl. Este hidrogênio pode se ligar a este carbono e o cloro vai se ligar ao outro carbono. Lembrando sempre, porque houve a quebra daquela ligação π. E nós iremos formar o seguinte composto, um CH2, o cloro ligado neste carbono e um CH3. Ah, Rodrigo, e caso tivesse sido ligado ao carbono do lado? Como assim? E se o hidrogênio tivesse se ligado a este carbono e o cloro a este carbono? É o mesmo composto, só que ele teria
um grau aqui, ó, estaria 180 graus, mas tu tens um único composto formado de uma hidroalogenação do eteno. E o momento que nós falamos de uma hidratação, nós iremos adicionar água a este composto. Supomos então que nós tenhamos a seguinte reação. A água, olha como eu vou escrever a água, como sendo um HOH. Então eu estou reagindo aqui esse alceno com HOH. E a mesma linha de raciocínio, ocorre a cisão daquela ligação π, um hidrogênio acaba ligando ao carbono e a hidroxila se liga ao outro carbono. Uma reação de hidrogenação de um alceno ocorre a formação de um álcool. Então, neste caso, nós teríamos um CH2, CH3 e a hidroxila ligada nesse carbono. Esses são os quatro tipos básicos de adições que nós temos. Mas aqui fica simples de entender porque nós estamos pegando uma molécula simples. Nós pegamos o eteno como exemplo para eu te explicar esses quatro tipos de adições. Agora, a história começa a mudar e ficar um pouquinho mais complexa se nós pegarmos uma estrutura um pouquinho maior do que o eteno. Vamos supor para o propeno. Quem é o propeno? 3 carbonos e uma ligação do tipo dupla. Neste caso, nós podemos ter mais de um produto formado. Vamos supor que esse propeno vai reagir com ácido iodídrico. Ocorre a cisão daquela ligação do tipo π, e uma primeira hipótese que pode acontecer é este hidrogênio se ligar a este carbono e o iodo se ligar a este carbono. Porém, pode acontecer o processo inverso. Poderia ocorrer de o hidrogênio se ligar ao carbono lá da ponta, supomos, e o iodo se ligar ao carbono aqui do meio. E nós vamos ter 2 produtos formados. E isso acontece. Nós teríamos a formação destes 2 produtos. Caso nós tivéssemos a rota ou o que eu expliquei em azul para vocês, nós teríamos o produto 1 formado. Então aqui seria o produto da reação que eu fiz em azul. Perceba lá. Agora, a rota em verde seria essa daqui, o produto em verde seria esse daqui. Os 2 produtos são formados? Sim, os 2 produtos são formados. Mas, muito provável, o que o vestibular vai te perguntar, ou o Enem vai te perguntar, é qual destes produtos ele é formado em maior porcentagem, em maior quantidade. E aí existe uma regra para explicar isso, que é chamada de regra de Markovnikov. O que diz a regra de Markovnikov na decoreba? Que o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, se nós olharmos aqui o propeno, só para lembrar, o propeno é essa estrutura aqui, certo? Só pode ocorrer a adição ou neste carbono, que eu vou chamar de carbono 1, ou neste carbono, que nós vamos chamar de carbono 2. Entre o carbono 1 e o carbono 2, qual é o mais hidrogenado? O carbono 1. Então, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio irá se ligar ao carbono 1 e o produto majoritário formado neste caso é o hidrogênio no carbono 1. No nosso exemplo, é o que eu chamei de azul. Então, aquele produto ele será formado em maior porcentagem, em maior quantidade. O produto em verde será formado numa menor porcentagem ou, dependendo do reagente, nem será formado, e o em azul será formado numa maior porcentagem. O que o vestibular te cobrará, muito provável que é isso. Agora, por que isso acontece? Por quê? Vou te explicar. Lembra da primeira aula? Novamente, se você não assistiu, eu sugiro que você pare esse vídeo e assista a primeira aula para entender o que é um carbocátion. Então, neste caso, nós vamos ter a formação de carbocátions. E essa regra de Markovnikov, ela é observada pela estabilidade de um carbocátion. Veja só o que eu vou desenhar aqui para vocês. Eu vou pegar o propeno, vou fazer uma estrutura de linhas para ficar mais simples e rápido de entendermos. Este é o propeno. Nós temos o propeno reagindo com, supomos, HI. Isso nós chamamos de ser um mecanismo de reação. É a parte que eu acho mais interessante em química orgânica. O que é o mecanismo? É a forma com que a reação ocorre, é a rota, o caminho que ocorreu. Bom, nós sabemos que o iodo ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, ocorre um deslocamento de elétrons em direção ao iodo.
E nós podemos dizer que existe uma densidade eletrônica negativa em cima do iodo e uma densidade eletrônica positiva em cima do hidrogênio. O que significa isso, gurizada? Que o hidrogênio ele está perdendo elétrons porque o iodo está roubando. Nós temos ali uma ligação π. Lembra que ligação π é aquela nuvem eletrônica e às vezes para ficar mais fácil didaticamente a gente ensina que a ligação π fica saltando. Para entender isto serve? Então, essa ligação π, lembrando que cada ligação ela é formada por 2 elétrons. Uma ligação é um par de elétrons. Então, esta ligação π, ela acaba atuando e ela é considerada um nucleófilo. E essa ligação π acaba atacando este hidrogênio, que é positivo. Lembra que elétrons π é negativo, elétrons, ele ataca o positivo. Veja que eu fiz uma seta completa. Seta completa é quando eu estou falando do deslocamento de 2 elétrons. E aí, se ocorre esta ligação nova agora, o que vai acontecer com esse par de elétrons da ligação HI? Ele acaba ficando com iodo. Então nós vamos ter a seguinte formação. Pensa, essa ligação π promove uma nova ligação entre o carbono daqui, ó, e o hidrogênio. Então nós vamos ter a seguinte estrutura formada. Era um CH2, ligações simples, CH, e lá na ponta um CH3. Correto? Nós tínhamos aqui ó, uma ligação π. Essa ligação π, ela acabou sendo fornecida lá para o iodo, para o hidrogênio, e vai formar uma ligação sigma, vai virar uma ligação sigma. E eu vou fazer a seguinte estrutura. O hidrogênio está ligado aqui. E agora, em cima deste carbono, como falta uma ligação, nós vamos ter um carbocátion formado. E, de tabela, o que nós temos aqui nessa maçaroca? Lembrem-se que isso está tudo no meio reacional. Nós temos o iodo, que saiu com um par de elétrons, negativo. Essa reação aqui, ó, o que acontece? Pode acontecer e ela vai estar em ressonância. Como assim? Pode acontecer deste hidrogênio aqui ter ficado neste carbono. E o carbocátion formado seria em cima do carbono da ponta. E nós teríamos a seguinte estrutura formada. Agora um CH2, um CH e o CH3. Naquele CH ali, ó, é onde nós temos o hidrogênio, que na realidade é um CH2. Eu só estou desenhando assim para ficar um pouquinho melhor de entender. E aqui nós temos um carbocátion. Aí, novamente, se você assistiu a aula 1, você sabe agora. Entre o carbocátion, que eu estou chamando de A, e o carbocátion, que eu estou chamando de B, qual dos dois é mais estável? O carbocátion A. Por quê? Porque ele é um carbocátion secundário. Se o carbocátion A é o mais estável, ele vai ter mais tempo, ele vai existir por mais tempo no meio reacional. Uma vez esse carbocátion formado, poderíamos atrelar isto lá ao segundo ano cinética. Isso ocorre em 2 etapas. A etapa lenta é a formação do carbocátion e a etapa rápida agora é o ataque deste iodo. O iodo vai atacar aqui. Se o iodo atacar aqui, nós temos a formação do que eu vou chamar aqui de A, produto A. E ali formou o A. Essa é a regra de Markov-Nikov. Então Markov-Nikov observou o quê? Que o carbocátion secundário é mais estável, por isso que aquele produto é formado majoritariamente. Porém, este iodo poderíamos ter lá de um outro propeno a formação do carbocátion em B, e o iodo atacaria aqui este carbono, dando ou formando o composto B. Porém, lembrando, como aqui nós temos um carbocátion secundário e este é mais estável, significa que o secundário ali existe mais tempo na reação. Uma vez formado, é ele que vai ser maior produção deste composto. Sacaram isso? Se você estiver com dúvidas, deixe aqui nos comentários. Foi ou não? Existe uma exceção, uma única exceção à regra de Markov-Nikov. Qual é esta exceção? Seguinte, caso nós reagirmos um alceno com HBr e em presença de peróxido, a mesma linha de raciocínio, este hidrogênio poderia entrar aqui e o bromo aqui. Ou o bromo poderia entrar neste carbono e o hidrogênio aqui. Vamos chamar de rota A, vamos chamar de rota B. E vai ter a formação dos 2 compostos. Tá ali. Caso nós tivéssemos a rota em A, nós teríamos o seguinte produto formado. Perceba lá, o hidrogênio veio no carbono secundário.
E caso nós tivéssemos a rota em B, nós teríamos hidrogênio lá na ponta. Segundo Markov-Nikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Porém, a única exceção, quando nós temos HBr em presença de peróxido, nós temos o produto contrário. E aí nós temos uma regra anti-Markov-Nikov, que é chamado de efeito Krahach-Maillot, que é o contrário. Então agora, neste caso, o hidrogênio será adicionado no carbono menos hidrogenado. E aí acontece o contrário do que nós vimos até lá. Então nós vamos ter que o produto majoritário neste exemplo aqui é o A, onde o carbono, ou melhor, o hidrogênio, veja lá, ó, entrou no carbono menos hidrogenado, que é o da ponta. Mas retomo, isso só acontece com peróxido e HBr. Se tiver ácido clorídrico em peróxido, Markov-Nikov. Se for HBr em água ou em outro solvente, Markov-Nikov. Agora, HBr em peróxido, anti-Markov-Nikov. Por que que isso acontece? O raciocínio é bem parecido que no exemplo anterior, mas aqui ocorre via radical. Ocorre uma reação via radical livre. O anti-Markov-Nikov é por conta que ocorre via radical livre. Quando nós temos HBr em presença de um peróxido, vou botar aqui peróxido de hidrogênio, mas geralmente é um peróxido de uma carbodimida. Mas só para o nosso exemplo aqui, o peróxido irá, pela presença do peróxido, a cisão que irá ocorrer aqui é uma cisão do tipo homolítica. E nós vamos ter a formação de radicais. Então nós vamos ter o H radical mais um BR radical. Novamente, assista a aula 1. E aí é o seguinte, este BR radical vai reagir novamente com um propeno, que era bem parecido com o nosso exemplo anterior. E aí nós vamos ter dois produtos que podem ser formados. Este radical pode atacar o carbono da ponta, que vai dar em A, neste meu exemplo aqui eu vou chamar de um A', que seria algo do tipo assim, ó. Aí nós teríamos um CH2, o BR, um CH, e agora esse daqui é um radical, e um CH3. Ou esse BR radical aqui pode atacar este segundo carbono, que eu estou chamando de rota B'. E aí nós teríamos o que aqui? O radical formado aqui na ponta, um CH2 e o BR, e um CH3. E a mesma linha de raciocínio de estabilidade. Vamos comparar agora que eu estou chamando de estrutura 1 e estrutura 2. Entre a estrutura 1 e a estrutura 2, qual das duas é a mais estável? Muito parecido com o carbocático que a gente viu no slide passado. A estrutura 1 é a mais estável. Então essa estrutura 1 ela vai existir numa maior fração de tempo neste meio reacional. Uma vez que ela existe, este radical de hidrogênio acaba se ligando aqui. E nós vamos ter a formação, veja lá, ó, do produto A, que no caso o hidrogênio acabou se ligando ao carbono menos hidrogenado. Forma o produto 2 ou o produto B aqui, forma, mas numa quantidade mínima. E o vestibular, muito provável que vai te cobrar a formação do produto majoritário. Entendido isso, galerinha? Fechou. Agora, em duplas conjugadas, quero mostrar uma coisa para vocês. Não vou parar a explicar para os alcinos porque o raciocínio é o mesmo e eu não quero que essa aula fique muito longa. Em duplas conjugadas, nós podemos ter duas variações, digamos assim. Vamos supor o seguinte exemplo. Nós temos aqui um alcadieno, ok? Mas, neste caso, uma dupla conjugada, caso apareça no vestibular ou na questão que está em excesso de um BR2, ou excesso de H2, ou excesso de água, ou excesso de HCl, a mesma linha de raciocínio. Quando nós falamos em excesso, ou perceba que eu estou falando aqui que são 2 mols de HBr, é porque eu tenho duas ligações do tipo dupla. Falou em excesso ou a estequiometria bateu com a quantidade de reagente, significa que as duas duplas vão ser quebradas. Então, eu teria um BR ligado a um BR, este BR, por exemplo, entra aqui, o segundo BR neste carbono. Mas nós temos dois BR2, e aqui eu tenho um outro BR ligado ao BR, o qual um entra neste carbono e o segundo neste outro carbono. E nós teríamos a formação do seguinte produto, CH2, CH, CH, CH2, em cada um destes carbonos nós vamos ter um bromo.
Se for HBr, segue a regra de Markov-Nikov. Vamos supor que nós tivéssemos agora o mesmo cidadão ali, ó, uma ligação dupla, simples dupla, e nós temos mais 2 HBr. O que nós temos que analisar neste exemplo? A regra de Markov-Nikov. Não falou de peróxido. Então, regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. A dupla quebrada vai ser aqui. No caso, nós teríamos que este daqui é o carbono mais hidrogenado, então os hidrogênios virão aqui e o Br virá aqui, ok? Se nós tivermos um outro HBr, o hidrogênio virá aqui e o Br será aqui neste composto. E o produto formado vai ser o seguinte: os Brs no meio e os hidrogênios lá nas pontas. Sacaram? Regra de Markov-Nikov. Agora, supomos que nós tenhamos o seguinte: o mesmo exemplo aqui, ó, um alcadieno, mas não temos reagente em excesso. Ele vai reagir com apenas 1 mol do produto. E aí vai ser quebrada apenas uma das ligações duplas. Quebrando o da esquerda ou da direita, o produto formado é igual. Porém, nós vamos ter 2 produtos diferentes formados para este exemplo, que são os seguintes. Os BRs podem entrar na mesma dupla ou os BRs vão poder entrar nas pontas dos carbonos. Como que isso acontece? Vou te explicar. Olha só. Primeiro exemplo, vamos supor o seguinte. Assim como nós vimos agora quando eu estava te explicando em Markov-Nikov, aquela dupla H ataca um eletrófilo. Então vamos supor o seguinte, CH2, ligação dupla, CH, CH, dupla, CH2. Beleza? E aí nós temos aqui o Br2. Vamos supor, isso tem presença de catalisador, nesse Br2 ocorreu uma quebra e nós formamos um Br+, e um Br-, já pensando na quebra. A dupla vai atacar o Br+, por exemplo. E aí o que vamos ter a formação? Lembra de estabilidade de carbocátion? Quando ataca essa dupla, o Br poderia estar neste carbono ou neste. Caso o Br esteja no carbono que eu estou chamando de 1, nós vamos ter um carbocátion formado aqui, que seria secundário. Caso o Br entrasse aqui, nós teríamos um carbocátion aqui que é primário. Um carbocátion secundário é mais estável. Então, nós teríamos essa formação ali. E o que nós vamos ter de produto agora? Vamos supor, nós vamos ter o seguinte: um CH2 dupla, CH simples, CH carbocátion, um CH2 e o Br. Sacaram? Porém, nós temos ainda um Br-. Esse Br- pode vir atacar este composto e nós vamos ter a formação dessa estrutura aqui que eu estou chamando de A. Um Br vizinho ao outro. Conseguiram observar? Porém, o que pode acontecer neste exemplo? Pode acontecer um efeito de ressonância. O que é ressonância? É quando aquele elétron π se desloca na molécula. E a ligação π vem para cá, ó, formando, vamos supor, uma nova estrutura ressonante. Que estrutura que vai ser formada agora? Um CH2 simples, CH, ligação dupla, CH, um CH2 e o Br. E agora o carbocátion é formado aonde? Lá na ponta. Uma vez esse carbocátion sendo formado lá na ponta, o brometo que tinha em solução, ele acaba atacando esse carbocátion lá da ponta. E aí nós temos o produto formado em B. Praticamente, nesta reação, os produtos são formados que na mesma proporção. Mas nós temos a formação do 1,2 dibromo but3-eno, que seria esse composto, ou nós poderíamos ter o 1,4 dibromo but2-eno. Os dois produtos são formados. Sacaram? Finalizando agora a adição em duplas provenientes de carbonila. Nós temos que fazer a mesma linha de raciocínio, pensar no eletrófilo e no nucleófilo. O que nós vamos ter aqui então? Vamos supor que agora nessa carbonila nós vamos ter que pensar no seguinte: eu tenho aqui um eletrófilo que eu vou chamar de positivo. Esse par de elétrons vai atacar o eletrófilo e o eletrófilo sempre vai ficar ligado basicamente no oxigênio. Caso o eletrófilo seja um hidrogênio, um H+, nós vamos ter a formação, por exemplo, de um álcool, de um OH, correto?
Mas supomos o seguinte, vamos pegar então a adição de hidrogênio em um aldeído. O que vai ser formado quando eu adiciono o hidrogênio em um aldeído? Nós vamos ter a formação de um álcool primário. E quando for um hidrogênio e uma cetona, nós vamos ter a formação de um álcool secundário. Como assim? H2 é H ligado a H. Então, o par de elétrons, por exemplo, ataca este hidrogênio e este par de elétrons fica com esse hidrogênio aqui, ó. E o que nós vamos ter ali neste intermediário formado? Um CH3 ligado num carbono, para baixo tinha um H, aqui virou um OH, e esse carbono aqui virou um carbocátion. E nós temos proveniente dessa cisão aqui, ó, que formou um hidreto. E o hidreto ataca este carbono. E o produto formado final é um CH3, CH2 e um OH. Formamos um álcool primário. O mesmo raciocínio ocorre numa cetona, quando nós temos o H ligado a um H. O par de elétrons ataca este hidrogênio, o qual, proveniente do ataque, não precisa mais desse par de elétrons estar no hidreto, e nós vamos ter aqui um intermediário formado, um CH3C, carbocátion, CH3, um OH. Lembrando que nós temos um hidreto aqui nesse meio, né? E aí ataca esse carbono. E vai formar um álcool secundário, CH3, CH2, CH3 e uma hidroxila aqui. Sacaram? Sempre quando for dado alguma reação, pense nisso. Elétrons atacam o que é positivo e aí tu vai pensando, vai brincando com essas cargas. É assim que acontece. Quero agradecer muito a vocês terem assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido reações de adição. Se você tem dúvida, mande aqui nos comentários. Se você curtiu a aula, se você entendeu, deixa aquele like lá para nós, certo? Isso ajuda. E eu acho que era isso. Até a nossa próxima aula, que é eliminação. Muito obrigado pela sua atenção e até logo!